Pepo, hoje vamos falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Exatamente. Que é uma instituição muito importante, Com certeza. que observa, que faz exatamente o regimento ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é algo extremamente importante para assegurar, né, qualidade de vida para nossas crianças e proteger também. Sim. E para isso estamos com... Nós estamos hoje, pessoal, com o Conselheiro Tutelar, uma pessoa que faz um belíssimo trabalho na área que ele ocupa, que é o nosso querido amigo Presbítero Jonas. Está aqui conosco, hoje é o nosso convidado para falar desse tema tão importante para a nossa sociedade. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigado, companheiro. É um prazer estar aqui com você, atender esse convite. Para mim é um privilégio muito grande, né? A primeira vez que eu estou ficando famoso participando de um podcast, no Peoplecast. Exato. Para mim é um privilégio muito grande, e tanto em participar com vocês, como também para falar das nossas atribuições como Conselheiro Tutelar, que é um serviço de muita relevância para toda a nossa sociedade, principalmente no que diz respeito à criança e os adolescentes. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, várias dúvidas do Conselho. E hoje você vem para cá usando essa ferramenta que é nova, mas muito importante, que é da comunicação hoje em rede social, também no YouTube, que a pessoa no conforto do seu celular, da sua televisão, ele pode estar vendo vários conteúdos, e eu acho que esse é um bem pertinente. Me fala um pouquinho sobre qual é a atribuição do Conselheiro Tutelar para que as pessoas tirem as suas dúvidas. Muito bem, na verdade, o Conselho Tutelar ele é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a Lei 8.069 de 1990. Ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Aproveitando a sua pergunta já para desmistificar uma visão que o povo geralmente tem. Quase a massa da população pensa assim: se é criança e adolescente, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, é verdade. Está na rua, Conselho Tutelar. Isso não é assim que funciona. Então explica aí pra gente, primeira mão, pessoal. O Jonas vai explicar um pouquinho de como é que é essa função. Muito bem. O Conselho Tutelar ele é encarregado para zelar pelo cumprimento dos direitos. Cuidar da criança é dever dos pais, responsável da sociedade e do Estado. Quando esses negligenciam o direito, aí o Conselho Tutelar ele é provocado, ele vai agir para sanar a violação. Então, o pessoal diz, se é criança e adolescente, Conselho Tutelar. Muitas pessoas, também algumas autoridades, mesmo na área política, e enfim, a sociedade, Conselho Tutelar, ele é responsável pelas crianças. Não, gente. Responsável pelas crianças é os pais dela. É a sociedade, é o Estado. O Conselho Tutelar, ele não é um serviço e nem um programa. Isso aqui as pessoas têm que entender. Não é serviço nem programa. O Conselho Tutelar ele faz parte do eixo de defesa de direitos. Ele é um órgão do eixo de defesa. Então, quem acolhe criança, quem cuida da criança, quem vai proteger a criança ali, é os pais, a sociedade, o Estado, os serviços e programa. O Conselho Tutelar ele faz com que o direito seja cumprido. Como é que o Conselho Tutelar consegue fazer com que o direito seja cumprido? Eu pergunto porque muitas vezes há uma confusão. Acho que o Conselho Tutelar tem poder de polícia, não tem? Muita gente pensa não isso. Tem o poder judiciário, que não é um poder judiciário, não, né? Então, como se dá de fato, na prática, essa atuação do Conselheiro Tutelar? Na verdade, o Conselho Tutelar, ele age de forma prática. Né? O Conselho Tutelar, a atribuição dele é requisitar serviço, encaminhar notícia de fato ao Ministério Público, encaminhar ao Judiciário os casos de sua competência, fiscalizar as entidades governamental, não governamental, e fiscalizar as suas deliberações, se elas foram cumpridas ou não. Caso o Conselho Tutelar requisita serviço, exemplo, a questão de saúde, requisitou o serviço, não foi atendido, ele usa a política da boa vizinhança, requisita novamente. Foi negado, sem justificativa, a gente encaminha ao Judiciário comunicando o descumprimento injustificado da nossa requisição. Porque se tem uma violação, quem é o guardião do direito? É o Conselho Tutelar. Então, nessa área, ele é a autoridade. O Conselho Tutelar, quando ele requisita, ele não está pedindo um favor. Ele está pedindo, olha, por favor, faz isso aqui. Não, ele está dizendo, cumpra-se, sane a violação. Crie esse mecanismo, isso para que essa criança seja atendida e os seus direitos garantidos. Porque o direito é sagrado da criança e do adolescente.
Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Na área da saúde, educação, previdência, segurança, trabalho. Ô Jonas, e tem muita dificuldade para poder fazer esse trabalho? O que é que vocês acham? Olha, tá na minha cara de sofrimento, não. Ser conselheiro tutelar, na verdade, era para as pessoas fazer uma campanha para tentar convencer a gente a ser. Entendo. Na verdade, de tão as agruras que é. Por que é que a gente faz? Porque a gente tem um caso de amor com a causa. Isso aqui, você renuncia muita coisa. Você renuncia sua liberdade muitas vezes, você sofre, porque quando você atende diretamente o caso, você se envolve diretamente com ele. Uhum. E se eu não me envolver com a causa daquela criança, eu vou tratá-la com indiferença. E eu não posso, porque eu tenho que vestir a camisa de guardião. Eu sou o guardião do direito. Se eu falhar no direito daquela criança, tudo que acontecer com ela é minha responsabilidade. Eu falhei, eu sou responsável para guardar o direito dela. Então, era para as pessoas fazerem uma campanha, por favor, aceite ser conselheiro, e não ao contrário. Porque a sociedade não tem muito respeito, não tem muita valorização, a classe não é valorizada. Uhum. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que às vezes muita gente quer mandar. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas muita gente quer mandar. Aqui é tudo aberto. Pronto. Muita gente, Conselho Tutelar, exemplo, Conselho Tutelar, isso, faça isso e isso. Não é assim que funciona. O Conselho Tutelar não é office boy. Uhum. Ele é um órgão do eixo de defesa. Ele requisita serviço. Faz parte de uma rede. Exato. A gente faz parte da rede de proteção. Né? Isso aí, do sistema de garantia de direito. Como se diz geralmente nas capacitações, o Conselho Tutelar é uma porta de entrada. Porque as pessoas, quando procuram o conselho, é porque a violação já aconteceu. Entendeu? Ô Jonas, e me diga uma coisa, você já foi em determinados casos, não precisa dizer qual, mas algum caso muito complicado de você ter sido ameaçado já? Sim. Já? Tanto eu quanto a minha companheira, geralmente a gente já... Aconteceu um fato que chegou lá, mas estava pálida, um cidadão lá com uma peixeira parecendo o He-Man na cintura e lá bravo, e a gente fica assim, realmente, fica preocupado com isso, né? Porque a gente expõe, a gente se coloca na linha do tiro para defender o direito da criança. E uma coisa interessante que um conselho tutelar mais antigo ele disse a gente, ele disse, você atua num caso, encaminha notícia de fato, você trabalha com juiz judiciário, com delegado de polícia e tal. Para você foi mais um caso, mas para aquela pessoa que ele foi denunciado, ele vai lhe marcar. Exato, é verdade. Você pode deixar de ser conselheiro, mas para ele foi o cara que denunciou ele. Olha o perigo que a gente sofre, né? Por que é que a gente faz isso? Quando você consegue tratar uma criança, quando você consegue colocar ela a salvo, garantir seus direitos, ajudar aquela família, que a mãe chega lá depois, aquela que chegou antes querendo arrebentar tudo, querendo brigar, que ninguém manda em mim, você conseguiu acalmar, conseguiu atender, aconselhar, aplicar medidas de proteção para a criança, requisitar os serviços que se faz necessário e a mãe voltar depois para agradecer. A criança dizer, mamãe, me traga mais vezes para eu ficar aqui no conselho tutelar, para ficar com o tio, ficar com a tia. Isso é muito prazeroso, gente. Isso é maravilhoso. É o legado, é o propósito da vida. Qual é o maior desafio hoje, na verdade, de todo o Conselho Tutelar, né? De todos os conselheiros? O maior desafio hoje, na verdade, a gente aqui temos que agradecer a Deus aqui em Maragogi. Não é fazendo missa de corpo presente ao prefeito, não, mas é um município que atende as demandas. A estrutura é boa? Tem uma boa estrutura, nós temos uma casa excelente, nós temos internet, temos computadores, chegou agora computadores novos. O nosso carro tem um probleminha, a prefeitura já providenciou um carro, colocou, está lá à nossa disposição. Nós temos computador, nós temos uma recepcionista, nós temos uma irmã que cuida da gente lá, faz a organização. Então, em relação a isso, nós temos estrutura. E uma coisa assim que é plausível é a rede de atendimento. Tem advogado, precisa ter advogado? Não, assim, se a gente não tem. Geralmente nas capacitações que a gente faz, é bom ter, porque você não fala por si, você só fala... não é bem nos altos, mas você fala na linguagem jurídica. Jurídica, exato. Tem gente que pensa que o Conselho Tutelar vai ali, está na rua a criança, vai pegar a criança, bota a criança nas costas. Não, o Conselho Tutelar ele trabalha na área, nessa parte jurídica. A gente fala da linguagem jurídica e às vezes a gente não tem, no processo de escolha, a gente não tem essa capacitação. Entendo. Eu não sou formado em Direito, eu sou formado em Teologia e terminei agora também Gestão Pública. Mas eu trabalho com leis, então eu preciso de um amparo. Eu sou obrigado a saber das leis, não obrigatoriamente, mas eu tenho que me esforçar ao máximo para ter, pelo menos conseguir manter um diálogo naquele padrão, porque a gente conversa com o juiz, com o Ministério Público, com o delegado de polícia, com a polícia militar, então... Defensora Pública. Exato. Mas como está estruturada hoje essa rede? Caso o Conselho Tutelar ela
na verdade, auxiliam uma criança, ela tem para onde encaminhar, caso essa criança não possa ficar diretamente com os pais ou responsáveis. Como está essa estrutura? Não só aqui em Maragogi, mas eu acredito que no estado também, de acordo com qual é o cenário hoje. Hoje, assim, nós temos uma casa de acolhimento que é um privilégio muito importante para nós de Maragogi. Está aqui o presidente da Câmara, acho que são 11 ou 13 municípios. Acho que é 11, parece que é 11 municípios, né? Região Norte. Faz parte desse TAC da região Norte. E a gente cedia essa casa. Não que para mim seja um prazer utilizar essa casa. Sim. Eu só quero, como Conselho Tutelar, só vai utilizar essa casa em última instância, quando esgotou todas as possibilidades de reintegração na família natural. Então, não tendo mais como percorrer esse caminho, nós temos esse apoio aqui, a rede, que funciona. E assim, temos o CRAS, o CREAS, né, assistência social, eles são solícitos, sempre que requisito de serviço. Assim, claro que tem as suas burocracias, cada um tem suas deficiências, suas necessidades, né? Sim. Porque a demanda é muito grande, a demanda é gigantesca, né? E a gente trabalha sempre usando a política da boa vizinhança, não somente nos autos, somente nos ofícios, mas também uma ligação que a gente faz. Companheiro, é assim, não, tudo bem, a gente vai atender e tal. Então a gente consegue. Uma relação amistosa, né? Exato, e a gente consegue atender a família e os serviços requisitados geralmente são atendidos, né? Agora, uma coisa interessante, assim, que é importante a gente falar, é da importância da sociedade ser parceira do Conselho Tutelar. Ótimo. Isso aí, a gente não trabalha com bola de cristal. Sim. A gente não é adivinho. E nem investigadores. Tem gente que pensa que o Conselho Tutelar é investigador. Sair de casa em casa procurando, não. O Conselho Tutelar, quando ele é procurado, ele age de imediato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que veja que tem alguma situação em determinado local, ele faz essa denúncia para o Conselho Tutelar. Ele é exposto, é sigiloso? Como é que é tem um número de telefone? Como é que ele faz para manter contato com vocês, para denunciar alguma situação? São várias formas que tem, né? Primeiro que a gente fala Disque 100, asterisco 100, não precisa, que é nacional, inclusive, né? Não precisa nem de crédito no celular. Botou asterisco, botou 100 já vai. E aí, me tira uma dúvida, quando vai para esse Disque 100, ele naturalmente já vem para Maragogi, vai para uma central e depois é encaminhado para cá? Ele vai para uma central. Certo. E dessa central faz o filtro e manda para o determinado órgão da região de onde foi efetuada a denúncia. Certo. Esse filtro ele vai ser feito de que área está acontecendo essa violação. É do idoso, é ambiental, é animal, criança, adolescente, Conselho Tutelar. Certo. É imediato, eu faço o Disque 100. A partir do momento que eu faço a denúncia lá, ela percorre isso de imediato, leva um tempo, eu digo porque pode ter casos que tem uma urgência. Uma urgência, né? exato. Geralmente quando ligam, um pouco tempo já aparece no nosso computador, dentro do Disque 100. Então há um sistema. Há um sistema integrado. E só aparece no computador ou chega a mensagem de texto no celular? Não. Só no computador. Só no e-mail. Certo, só no e-mail. Aí vem lá um token, né? A gente usa aquele token para abrir e ver o que é que está acontecendo e a gente aplica a medida de acordo com as nossas atribuições. Certo? Então, assim, a pergunta que o Pipo falou em relação à garantia de fazer a denúncia. Sim. Nós trabalhamos com mais absoluto sigilo, é total, que vai fazer já daqui a janeiro, agora já faz 4 anos. Nunca houve ninguém reclamar que fez uma denúncia e ele foi exposto. Isso é muito importante, pessoal. Fica aqui o registro de que se tiver alguma denúncia, você terá totalmente a sua identidade preservada. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam com receio de fazer uma denúncia e talvez ser exposto. Então isso aí fica essa informação muito pertinente para dizer que não tem. Exato. Disque 100, 190, tem o número do Conselho Tutelar, 9328-2001. Repete de novo. 9328-2001. Lembrando que este daí é o número da Maragogi. E aí, produção, Maragogi. Produção, quero que coloque aí depois para poder o pessoal também. Maragogi. Aí tem a denúncia formal que as pessoas vão lá fazer lá mesmo. Você pode também, não quer se expor, pega uma cartinha, coloca lá debaixo da porta do conselho, a gente vai atender, e a gente vai atender como se fosse... se fosse, não, é uma denúncia. Não, exato, aquilo é válido pra gente. Não, talvez, a gente vai querer saber, talvez, se houve uma denúncia, a gente vai agir de imediato. Ótimo. Isso é muito importante frisar. E as pessoas também podem até mesmo ter o nosso contato pessoal, que a gente é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? A maioria das pessoas já liga diretamente para o nosso contato, tanto o meu quanto as minhas companheiras, as conselheiras, e a gente geralmente já atende de imediato. Lembrando que nós temos 2 apoiadores de nosso podcast.
é a Stark, moda masculina, e também a Reimax Extra, que é a nossa imobiliária. Jonas, me diz uma coisa, meu amigo. Como é que tu se sente como conselheiro tutelar? Na verdade, eu me sinto privilegiado, né? Porque tive a oportunidade de receber essa missão e a gente tem isso como missão. Verdade. Isso é uma dádiva, acredito, que Deus nos concede, a gente ajudar pessoas. A vida só tem sentido quando você ajuda pessoas. Concordo. E a gente trabalhar nessa área de criança e adolescente, você poder ajudar no futuro de uma criança, defender ela, tirar ela do risco, você poder proporcionar segurança para ela, garantia que os seus direitos... Indefeso. Exato. Garantir que os seus direitos sejam preservados, isso para a gente é maravilhoso, é gratificante. E sobretudo quando a gente consegue estruturar uma família, quando a gente consegue tratar a criança, que você vê que ele está bem. Isso a gente vê que é uma missão. E essa missão, mesmo sendo árdua, mas é maravilhosa para a gente. É o legado que você está deixando. Exato. É um legado que a gente leva na vida e queremos deixar. Com certeza. Quando as pessoas passarem, um dia eu dizer, eu fui conselheiro tutelar, e eu consegui ajudar pessoas. A sociedade me escolheu para isso. Exato. Entre tantas pessoas, a sociedade me escolheu. E também aproveitando já para trazer a sociedade para o nosso lado. Com certeza. Como eles nos escolheram, é o nosso maior parceiro. Não ter o conselho tutelar como inimigo, não ter o conselho tutelar como um bicho-papão, como muitas pessoas dizem. Não, o conselho tutelar ele é parceiro da família. Ele é o guardião do direito dos nossos próprios filhos. A sociedade nos escolheu para isso. Então, eu me sinto muito honrado com isso. Isso é maravilhoso para a gente. Que bom. Pessoal, eu quero aqui agradecer a nossa visita, a nossa entrevista do conselheiro tutelar Jonas. Um bate-papo muito produtivo, muito bom. Meu amigo, venha mais vezes. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Meu amigo Jonas, muito obrigado e até a próxima. É um prazer para nós estar aqui e conte conosco. O Conselho Tutelar está à disposição, se precisar para atender a sociedade. Conte conosco, conte com o Conselho Tutelar.